Matheus. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Até dei uma olhada nos participantes da conversa e são todos bem conhecidos, assim, então uma felicidade falar com vocês, assim, mesmo à distância. Eu até preparei, assim, uma fala num sentido um pouco mais introdutório dos conceitos num primeiro momento, para dar uma introduzida, mas vou até passar essa parte um pouco mais rápida, porque pelo público que está aqui são todos conhecedores dessa definição mais conceitual, e vou mesmo então enfocar mais nessa questão do que está sendo do que eu pude perceber no campo, né, dos impactos do Covid nas realidades que eu pude analisar, né, porque até essa análise acaba sendo dificultada nesse momento. Então, nós definimos esse tema de conversa, eu e o Henrique, por nós termos essa temática de pesquisa em comum. Então, a multifuncionalidade como um dos aspectos de análise dos espaços agrários familiares, alternativas de produção social e econômica frente à pandemia do Covid-19. Então, o objetivo dessa fala é refletir sobre as continuidades e rupturas que estão sendo percebidas nas distintas funções do rural nesse contexto de pandemia. E aí, para fazer essa análise, são três locais de análise que eu consegui buscar, até para trazer um comparativo e diferentes aspectos a serem analisados. Então, um deles é aqui a região sul do Rio Grande do Sul. Então, essa análise da região sul é principalmente a partir de dados da pesquisa do Observatório da Problemática da Seca e do Covid-19 na Agricultura Familiar, aqui na região sul, que é um projeto coordenado pela FAEM, do qual eu faço parte também, e toda semana, cada 2 semanas, são publicados informes sobre a situação atual da pandemia, sobre alternativas que estão sendo encontradas, sobre as políticas públicas que estão atuando ou que estão deixando de atuar. Então, é feita essa análise. Então, a partir desses dados, eu vou apresentar o espectro aqui da região sul. Vou falar um pouco também da análise da situação do município de Lajeado, do qual eu tive a oportunidade de estar presente. Eu fui no final de semana do Dia dos Pais e fiquei uma semana lá com a minha família. Então, foi uma análise empírica, não é uma pesquisa, não são dados científicos, e sim o que eu pude perceber a partir da observação das relações e de conversas, né, com meus familiares. E também é uma análise mais empírica, nesse mesmo sentido de conversa, do 7º distrito, no distrito da Vila Nova, aqui de Pelotas, onde eu conversei com a Helenice, que tem os pais dela que residem lá, e troquei uma ideia, até convidei ela para participar dessa conversa, só que ela não tinha disponibilidade também para se fazer presente, mas aí ela relatou de que forma a família dela está enfrentando, o que ele está percebendo no rural agora a partir da pandemia, né? O que tem de diferente que ela conseguiu compreender lá. Então, tratando na temática da multifuncionalidade, então, no primeiro momento, então, vou trazer essa questão um pouco conceitual, para depois, então, adentrar nessas realidades que eu citei. A multifuncionalidade da agricultura familiar, ela é analisada a partir de distintos parâmetros, então, é principalmente extravasando a questão econômica, né? A agricultura familiar, ela não é estritamente uma produção econômica, tem outros aspectos para além, então é isso que a multifuncionalidade tenta ressaltar. Então, os parâmetros de análise que vão ser utilizados são a reprodução socioeconômica, a manutenção do tecido social e cultural, a questão da segurança alimentar e a preservação dos recursos naturais e da paisagem rural. Aí a multifuncionalidade, às vezes a gente consegue ver pesquisas, né, que apresentam distintas interpretações. Aí também tem que ver a multifuncionalidade do que, né? Também a multifuncionalidade da agricultura familiar é num espectro, a multifuncionalidade da paisagem rural é outro espectro de análise. Então, existem as diferentes análises sobre os objetos de pesquisa. Então,
Essa apresentação vai, então, enfocar as rupturas introduzidas pela pandemia. Então, a partir dessas rupturas, quais são as alternativas encontradas e que estão sendo adotadas pelos agricultores familiares? Então, indo principalmente para o espectro econômico e social, que foram os dois onde eu consegui perceber maiores distinções, maiores alterações nesse momento. Claro, e depois a gente abre para conversa e o legal é mesmo a gente poder ver outras realidades, ver outras óticas de outras questões que estão sendo alteradas também, né? Opa, agora passei dois. Então, eu trouxe até a compreensão da agricultura familiar como uma categoria analítica, mas como eu vejo que todos já são bem conhecedores, né, dessa definição da agricultura familiar, mas eu achei que isso era estritamente importante porque a multifuncionalidade, ela é um termo novo, é um termo que surgiu na década de 90, mas ele não retrata nada novo, ele retrata coisas que já vinham sendo feitas, que voluntariamente os agricultores já faziam há muito tempo, só que não eram evidenciadas, né? Não eram representadas. Então, a multifuncionalidade ela vem da visibilidade para essas questões não econômicas que já são reproduzidas, né, no cotidiano dos agricultores. Então, para a compreensão analítica da agricultura familiar, é preciso, então, entender, né, a distinção entre o que é a organização interna e a questão externa da propriedade que influencia. Então, a organização interna tem três pilares, né? A questão da distribuição dos recursos terra, trabalho e capital no interior das unidades produtivas agrícolas familiares, que são guiadas por uma racionalidade própria, uma racionalidade camponesa. E além dessa organização interna, as condições externas nas quais as unidades produtivas estão envolvidas. Então, as questões externas também influenciam, né, sobre o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, a questão da comercialização da produção, se é destinada para o mercado local, regional, a expansão urbano-industrial, que muitas vezes pode vir a reprimir, né, ou até mesmo fazer as propriedades rurais encontrarem alternativas para se reproduzirem no espaço urbano, e a modernização dos processos técnicos produtivos que acabam, né, levando a um aumento da produtividade, mas nem sempre, né, um aumento da qualidade de vida do agricultor e da sua família. Então, a agricultura familiar ela possui uma forte coesão social interna e sua organização orienta-se a partir da combinação de elementos como a produção, o consumo, a sociabilidade, a herança cultural, a ajuda mútua entre os componentes da mesma comunidade rural. Então, aqui a gente já vê, né, tem a produção, o consumo, que são as questões mais ligadas ao viés econômico, mas a questão da sociabilidade, da herança cultural, da ajuda mútua, são questões estritamente importantes, mas que extrapolam essa esfera da produção econômica. E as unidades de produção familiar buscam se reproduzir tanto social quanto economicamente, organizando e realizando a produção através da força de trabalho familiar. Aí depois tem também, né, a questão, né, da definição normativa da agricultura familiar, mas não é um enfoque aqui dessa fala. E agora, então, falando mais especificamente da multifuncionalidade, a gente vai ver como ela conversa com a própria definição das questões que compõem a agricultura familiar. Então, a noção de multifuncionalidade da agricultura, ela surgiu para realçar seu papel para além da produção de alimentos e fibras, e para ampliar a noção de agricultor para além da noção econômica e produtiva, que é o que eu estava dizendo. Então, essa terminologia, ela surge para nomear processos que já estavam presentes, né, distintas funções que já faziam parte do rural. E a ideia da multifuncionalidade da agricultura, ela foi primeiramente discutida no Rio de Janeiro, na ECO 92, e apenas em 98, pela OCDE, que ela apresentou as bases conceituais e normativas que relacionava a agricultura, com a questão da segurança alimentar, desenvolvimento sustentável,
trazendo, então, uma visibilidade para a importância do papel da agricultura familiar para além da questão produtiva para os meios acadêmicos, científicos. Então, o cunho multifuncional da agricultura familiar, ele vem no sentido de contribuir para a segurança alimentar das famílias rurais, e além das famílias rurais, também da sociedade num todo, pela disponibilidade de alimentos para os mercados, isso por meio da produção de alto consumo e da comercialização dos excedentes, ou até mesmo, às vezes, uma comercialização propriamente para os mercados locais e regionais, na dimensão socioeconômica, por meio do emprego da mão de obra familiar nas unidades produtivas, o que também acaba, muitas vezes, né, evitando um êxodo rural e um maior enchimento das cidades, a função ambiental de preservação e conservação dos recursos naturais, então os recursos de água, solo, matas, florestas, e da paisagem rural, relacionado às especificidades dos ecossistemas e agroecossistemas em que se localiza. Então, essa questão da função ambiental, às vezes, ela é um pouco controversa, né? Ah, mas o gado faz o mal, ah, mas usa também agrotóxicos, ah, mas... Só que se a gente ainda for traçar um comparativo com o urbano, onde é praticamente passado um asfalto sobre todo o solo, a gente não consegue fazer uma comparação. Então, por mais que não sejam muitas vezes uma função ambiental exemplar, ela exerce ainda uma função ambiental. E a manutenção do tecido social e cultural, o modo de vida, a sociabilidade com familiares e vizinhos, o aprender saber fazer, muitas vezes o próprio ofício de agricultor, que é passado de pai para filho, ou até mesmo as práticas agrícolas, né, que são repassadas, são heranças, a própria terra, né, acaba sendo uma herança de um patrimônio que é repassado entre as gerações. E a agricultura familiar, ela também pode ser também considerada multifuncional, partindo do princípio de que a perspectiva não pode ser apenas produtivista ou econômica, pois a propriedade é ao mesmo tempo um espaço de produção, trabalho, moradia e de vida dos agricultores e de suas famílias. Então, os agricultores, né, eles vivem aquele espaço. Então, que nem, por exemplo, no urbano, né, a gente sempre tem essa, sempre não, né, na maior parte das vezes tem essa separação entre o ambiente de moradia e o de trabalho. Agora, com a pandemia, a gente até tem uma aproximação desses ambientes, né, que está a maior, grande parte, né, grande parte também não, alguma parte da população trabalhando de casa, né, tendo esse privilégio de poder estar atuando no home office. Então, pode-se considerar ainda a multifuncionalidade como um conjunto de contribuições da agricultura para o desenvolvimento econômico e social dentro da unidade produtiva e agrícola. E aqui, eu não sei se dá para ver bem, se vocês conseguem enxergar bem, esse daqui é um gráfico dos parâmetros que a Kelly organizou, que ela trabalhou com o tema da multifuncionalidade durante a graduação também, onde os autores, Carneiro a Carneiro e o Maluf, eles sugerem que para o estudo da multifuncionalidade sejam designados os parâmetros e o que vai ser abordado dentro dos parâmetros. Então, a Kelly, junto com a Giancarla, que orientou o trabalho dela, definiram, então, 4 parâmetros de análise. Então, a reprodução socioeconômica das famílias rurais. Então, a partir dentro desse espectro, a geração de trabalho e renda das atividades agrícolas e não agrícolas, o acesso à terra e atividades agrícolas e não agrícolas, o acesso ao crédito rural, assistência técnica. Dentro de um segundo espectro é a manutenção do tecido social e cultural, com a questão da ajuda mútua, aqui entra a questão do modo de vida, da participação em sindicatos, associação ou cooperativas, participação em festas da comunidade, patrimônio material, sucessão familiar, técnicas agrícolas tradicionais. Um terceiro parâmetro, então, é a promoção da segurança alimentar, das próprias famílias rurais e da sociedade num todo. É a produção para o autoconsumo e para o mercado, a produção agroecológica e a produção convencional.
Então, tem às vezes parâmetros que um está dentro do outro, né? Não necessariamente eles são separados, mas eles se encontram. E o quarto parâmetro, então, é a preservação dos recursos naturais e da paisagem rural. Então, aqui a questão do uso dos agrotóxicos, a área de preservação permanente, as nascentes, o uso da água, o uso do solo, preservação da paisagem, que são as questões a serem analisadas dentro desse parâmetro. E a análise empírica, então, agora já partindo, né, dessa questão conceitual para análise empírica, do impacto da pandemia no rural. Então, como eu disse, né, vão ser três frentes de análise. Então, os relatórios das reuniões e as reuniões do observatório da problemática da seca e do Covid. Então, eles fazem análise de duas influências, né, sobre os agricultores, o Covid e a seca, né, que foi bastante significativa até junho desse ano. E a realidade empírica vivida no município de Lajeado e arredores, e análise empírica no distrito de Vila Nova, que é o 7º distrito de Pelotas. Então, aqui começando então com a análise da percepção da pandemia aqui na região sul. Então, até essa daqui é uma fala do Rony Bono, que é o coordenador do CAPA, que é o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. Com relação à Covid-19, o distanciamento geográfico entre os municípios parece, em um primeiro momento, diminuir os impactos da pandemia, já que os agricultores estão isolados em suas propriedades e os moradores dos municípios da região, em sua maioria, trabalham e residem nas suas cidades, o que pode estar diminuindo a propagação do vírus ou a percepção desta por parte dos agricultores. Na área rural dos municípios foram registrados poucos casos. Então, de fato, na área rural, a gente tem um relato, né, de distribuição, no mínimo até a questão da testagem menor, mas próprios pessoas sintomáticas, o vírus ele não se propagou tanto, né? Esperamos que não se propague também, né? E aí agora, entrando numa análise mais micro, então aqui da Vila Nova, os idosos, a percepção, né, que foi repassada, então, é que eles estão se cuidando mais e os seus familiares protegendo eles, então, no sentido de manter eles em casa e resolver as coisas que precisa resolver fora da propriedade por eles, para evitar que eles tenham contato. Na questão da economia, as pessoas elas têm consumido mais dos produtos dos produtores locais, então são os da própria produção agrícola local, e também a compra de produtos nos mercados locais, nos mercados menores, né? Então evitando a exposição aos comércios da cidade. Nos quesitos sociais, no quesito social, uma percepção que eu achei bem interessante é o movimento contrário, né? As pessoas do urbano, elas estão, né, com as praças, os parques fechados, né, sem poder acessar. Então, eles estão se direcionando para o rural, onde não tem a fiscalização, para socializarem lá. Então, tem se percebido um movimento maior de pessoas do urbano indo para o rural para, por exemplo, sentar embaixo de uma árvore e tomar um chimarrão. Então, está se tendo esse movimento, em alguns momentos até com relatos de aglomerações no rural, advindas do urbano para esse espaço. Então, aqui um dos relatos é um café colonial da Cascata, que não é o do Parque Cascata, é um do centro da Cascata, que ele está operando com uma capacidade máxima restrita, então, conforme o que a legislação permite, e aí o atendimento é somente com hora marcada. Só que as pessoas vão para lá, e algumas talvez desinformadas desse novo modelo, e aí ficam esperando a sua hora, se aglomerando na volta. Então, por exemplo, nos últimos 2 finais de semana, a Helenice comentou que estava tumultuada a região ali da volta, com aglomerações de pessoas tomando chimarrão, esperando seu horário no entorno ali do estabelecimento. E no final de semana também é perceptível, então, a intensificação do trânsito no trajeto rural-urbano. Então, tanto pelos residentes do urbano que vão para visitar os familiares,
quanto a população urbana indo fazer passeios, né, no rural. Então, ela até citou o exemplo dos vinhos Nardello, né, que já está aberto, está operando e está recebendo visitantes. Então, está tendo essa busca, né, por esse espaço verde, por esse espaço aberto, mas ao mesmo tempo tem-se a preocupação, né, com a questão da aglomeração e a consequente proliferação do vírus em maior escala nesse espaço rural. E aí agora até falando um pouco das alternativas encontradas, ela até comentou assim que um dos lugares que mais, por exemplo, emprega pessoas em atividades não agrícolas lá é a fábrica de doces Crochemores. E aí ela sentiu um impacto com a diminuição das vendas nas feiras. Aí com esse impacto eles também buscaram uma alternativa e criaram um novo produto, que é a criação de cestas de café. E agora eles comercializam, então, por exemplo, às vezes na feira vendia 2 doces para pessoa, agora na sexta tu vende uma seção, né, de produtos, comercializa de uma forma distinta, então foi um produto que conseguiram encontrar uma alternativa. Aí ela também comentou que a maior produção da localidade é ligada ao pêssego, e agora está no período de poda, então no período de entre safra. E o que se percebeu de novo na localidade, aí ela também não soube dizer exatamente se é relacionado com a pandemia, uma alternativa econômica encontrada, mas o que tem se visto é a comercialização de produtos de limpeza, esses que são produzidos de forma caseira e estão sendo comercializados. Então, eles estão sendo produzidos pelos produtores rurais e comercializados por eles, entre eles. Agora falando então um pouco em outro contexto, né, da pandemia no rural do município de Lajeado, no qual estive no final de semana passado. Então, no município, antes de nós termos a alta dos casos aqui em Pelotas, eles já tiveram assim um alto registro de contaminados no município. Isso principalmente foi associado à alta testagem nas fábricas, principalmente nos frigoríficos, que acabaram testando vários funcionários, né, positivados para o Covid. E no rural tem-se a percepção de que o vírus está distante, mas está se aproximando cada vez mais, mas ao mesmo tempo a percepção lá é aquela coisa, não, mas isso é coisa da cidade, não é aqui do rural. Na questão econômica, os produtores já começaram a perceber uma alta no preço dos insumos para a produção agrícola e também uma valorização da produção rural, né? Daqui a pouco até em detrimento da alta, né, desses insumos. Então, por exemplo, tem um aumento do preço do leite, que é repassado para o produtor, o aumento do preço do ovo. Por exemplo, a minha mãe disse, nossa, nunca veio tanta gente procurando o ovo da colônia como agora. Então, também tem-se essa busca, né, por produtos naturais, por produtos de procedência, digamos assim, de... Então, os impactos da seca, eles também lá ainda são mais evidentes do que os da própria pandemia. Então, por exemplo, no ano passado foi preparada a silagem, que é o milho moído, né, para o trato animal, que é armazenado e fermentado, né, para o trato do ano seguinte. Foi produzida a silagem, só que com a seca o milho ele era praticamente só a folhagem, né? Ele deu muito pouco grão. Então existe uma determinada porcentagem ideal de grãos de milho para que essa silagem seja ideal para o trato animal. E aí esse grão de milho estava bem abaixo do ideal. E agora, quando tratam essa silagem, muitas vezes a testagem do leite, quando chega na cooperativa, é dado como alcoólico. Aí o produtor acaba perdendo a produção de leite. Só que pior que isso é que ele precisa pagar a carga inteira do leite que, por exemplo, o leiteiro passou com o caminhão, recolheu o leite daquele produtor, recolheu de outros produtores na volta, chegou na cooperativa, a amostra do produtor que deu o leite alcoólico é que paga o leite de todo o caminhão. Então,
estão sendo relatados prejuízos nesses sentidos em detrimento da seca passada. Nos quesitos da sociabilidade, o que eu percebi, visitas nas casas de parentes, elas já voltaram a ocorrer, assim, no discurso é aquela coisa, não, mas a gente não sai de casa, a gente não vai na casa de ninguém, não faz... Só que na vida real, essas visitas, elas estão acontecendo. A sociabilidade entre vizinhos, ela também continua ocorrendo. No primeiro momento era aquela coisa, não, ninguém pode vir aqui, agora não, agora já... agora produzi uns brócolis aqui, leva lá para a vizinha. Então, já se tem essa relação aproximada de novo entre vizinhos. E aí também tem essa questão dos espaços públicos estarem fechados, das praças, parques, mas aí a sociabilidade na casa dos parentes, assim, nessas visitas, isso já foi retomado. E também é perceptível, principalmente nesse momento, uma valorização do morar no rural. Então, principalmente pela questão do mais espaço, pela maior liberdade, por exemplo, de continuar trabalhando normalmente, muito traço comparativo com a questão, né, da quantidade de pessoas que perderam o seu emprego, e eles, ainda bem, a gente pode continuar trabalhando, pode continuar produzindo. Então, agora nesse momento, agora recente, agora no começo de agosto, lá no município, teve a retomada de aquisição de alimentos da agricultura familiar pelo PA, teve a retomada também das visitas técnicas da Emater, que estavam suspensas até então. As igrejas, elas continuam fechadas, então a religiosidade ela é celebrada dentro do lar, dentro das próprias residências, de forma familiar, e percebe-se uma tristeza em relação à pausa dos encontros, dos clubes de mães, da bocha e das próprias festividades da comunidade, assim, um lamento nesse sentido, assim, de não poderem estar se encontrando. E aqui agora, então, retomando um pouco mais nas análises da região sul, então, aqui algumas ações que foram encontradas para enfrentar a pandemia aqui. Então, o Fórum da Agricultura Familiar aqui da região sul, em conjunto com a UFPEL, então, continuaram realizando a compra institucional dos alimentos da agricultura familiar, então não se tem mais, né, o atendimento no RU, no restaurante universitário, mas teve-se a iniciativa, então, da organização de kits entregues aos estudantes. Atualmente, são cerca de 480 kits que são entregues com produtos perecíveis durante a pandemia, que permitiu a comercialização e consequente manutenção das receitas das famílias durante esse período, né, crítico. E aí, algumas das alternativas que foram encontradas aqui na região sul. Então, uma das inovações do período de isolamento social, especialmente, né, pela repentina restrição das ocorrências das feiras orgânicas, é a possibilidade da venda a partir de cestas de comercialização, uma inovação que pode permanecer como um novo canal de comercialização na região. Então, tem-se essa venda de cestas a partir das teleentregas ou das retiradas combinadas. Também teve-se a multiplicação das iniciativas desenvolvidas pelos próprios agricultores e organizações e apoiadores sociais para comercialização de produtos utilizando as redes sociais, então a partir de, por exemplo, classificados do Facebook, o próprio WhatsApp, entregas diretas e outras modalidades de cestas e compras online. E um esforço e articulação para a manutenção das feiras locais de agricultores familiares, em especial as feiras ecológicas em vários municípios aqui da região. Além disso, também ocorreu a participação de organizações sociais da agricultura familiar da região, como associações e cooperativas, na comercialização de produtos direcionados a ações de ajuda humanitária e assistência social, redes de solidariedade e apoio, e projetos de aquisição de alimentos e distribuição de cestas voltadas à produção em situações de vulnerabilidade. Então,
tem-se uma preocupação também nesse momento, né, com a questão da segurança alimentar, com a questão, né, de tu manter um organismo saudável, uma imunidade alta para caso seja cometido pelo corona, tu tenha uma imunidade melhor para fazer esse enfrentamento. Então, tem se visto também uma busca, né, por alimentos saudáveis. Hoje mesmo eu estava vendo, só que é no estado do Paraná, um projeto de lei para aumentar as feiras ecológicas no estado. Então, por enquanto, aqui a gente não tem iniciativas, às vezes falta um pouco, né, um fomento nos projetos, nas leis, né, nos fomentos desse tipo de produção. Nota-se a necessidade da continuidade das políticas públicas e a formulação de novas proposições com o objetivo de incentivar a produção de alimentos saudáveis no campo e ressaltar a importância da comercialização dos referidos produtos pelo público urbano. E aqui, então, algumas das consequências identificadas também pelo Observatório da Pandemia aqui na região sul. Então, um dos exemplos são os moradores do Quilombo do Algodão. Esse é um exemplo até relatado pelo Nilo Dias, que é um dos participantes do Quilombo. Então, alguns dos moradores do Quilombo, né, eles trabalhavam com a prestação de mão de obra eventual em propriedades vizinhas para complementação de renda. E aí isso é uma renda que foi comprometida com a pandemia. Outra consequência é o aumento das situações de insegurança alimentar e a necessidade de ajuda humanitária e apoio assistencial para as famílias em situação de vulnerabilidade. E também dificuldade nas entregas para alimentação escolar, via o PENAI. Também prejudicaram as cooperativas e os agricultores, já que as aulas foram suspensas na rede municipal e estadual. Então, muitos produtores, né, contavam, né, com essa aquisição de alimentos, então prepararam uma lavoura para este fim e chegou no momento da colheita, não tinha para quem destinar esses alimentos, não tinha a rede de comercialização estruturada, porque ela estava planejada para o fim da aquisição, né, do PENAI ou do PA. Então, prejuízos nesse sentido também foram percebidos. Então, agora, para finalizar, só para tentar fazer um amarro, né, da multifuncionalidade com essas alternativas, com essas consequências que foram percebidas, a partir da apreensão das distintas realidades, percebe-se que a função econômica na agricultura familiar não se sedimenta sobre a maximização do lucro, e sim no atendimento das necessidades da família, então a partir da produção do autoconsumo, principalmente, através da policultura, e na manutenção das potencialidades produtivas sobre o patrimônio cultural, sobre o patrimônio familiar, isso é, a terra. Além disso, também é valorizada a dimensão cultural, isto pela pluralidade de valores existentes e que muitas vezes podem ser incorporados na geração de bens simbólicos e materiais presentes no tipo de produção agrícola. Ainda no que se refere à manutenção de práticas, alimentação, festas, religião, dialetos herdados dos antepassados, são percebidas algumas rupturas que aparentam ser apenas momentâneas. Então, por exemplo, a não socialização mais em festas, na própria igreja, são rupturas nesse momento que a gente acredita que serão passageiras, né, que serão retomadas após esse período. E algumas das alternativas que foram encontradas no enfrentamento a este período de pandemia poderão se fortificar e permanecer no contexto rural no período pós-pandemia. Então, é preciso também pensar nessa articulação para as coisas boas elas permanecerem também nessas redes de comercialização online que foram criadas, os produtos diferenciados que estão conseguindo um mercado consumidor mais direcionado, são projetos que podem ser fortificados num futuro, né? Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês nessa tarde seria mais ou menos isso, e
obviamente, abrir para um diálogo para a gente conversar e entender distintas realidades, talvez até antagônicas às que eu apresentei aqui, mas estabelecer esse diálogo. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e estou disposta a estar